Olá, boa noite. Mais um programa Direitos no Dia a Dia. Eu sou a advogada Ednilza Monteiro e hoje temos a entrevista, na verdade um bate-papo, com a apresentadora, também advogada, Fabiola Matucci. Nós vamos compartilhar a respeito do direito do consumidor, as garantias que temos como consumidor. Vamos também falar sobre vícios, sobre como reaver esse bem móvel ou imóvel, como que a gente lida com a questão, seja no âmbito judicial ou extrajudicial, e como de fato você, consumidor, primeiro, né, quem é o consumidor, você tem como obter os seus direitos quando eles são violados. Então, apresentadora, advogada, especialista nos casos relacionados a direito do consumidor. Qual a sua perspectiva, né? Primeiro, compartilhar a respeito do direito do consumidor, a sua trajetória, a experiência nessa área que é muito essencial para a sociedade. Bom, primeiramente, boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui, né? E eu já atuo nessa área há muito tempo, há cerca de 20 anos, né? É uma área realmente muito importante e muito do dia a dia, porque, na verdade, todos nós somos consumidores, né? Então, o direito do consumidor, ele busca exatamente esse ramo do direito que ele visa proteger as relações de consumo, né? E o que são as relações de consumo? São as relações entre os fornecedores, que são aqueles que prestam serviços ou vendem produtos, e os consumidores, que são as pessoas que compram ou os serviços ou os produtos como destinatário final. Então, assim, o direito do consumidor, ele tem esse caráter protetivo, né? Ele visa proteger o consumidor nessa relação de consumo. Por quê? O fornecedor, ele está sempre superior, né, ao consumidor. Então, para que haja equilíbrio nessa relação, o código, né, o direito do consumidor protege o consumidor das práticas maléficas, abusivas, enfim. Então, o consumidor, na relação de consumo, ele é sempre a parte mais frágil, é a parte vulnerável. Então, as medidas adotadas são para a sua proteção, né? Para que, como eu disse, haja igualdade nessa relação de consumo, né? A gente fala muito de consumidor, mas a gente esquece que a cadeia, né, de serviços, não só do consumidor, mas do fornecedor, da empresa, do prestador de serviço, daquele que de fato chegou ao que a gente fala de consumidor final. Sim. Toda essa cadeia, ela vai ser responsabilizada, né? Exatamente. Então, quando a gente trata do consumidor, há os direitos relacionados, claro, né, ao fornecedor, ao fabricante, mas também ao consumidor. E aí a gente trata do consumidor como essa parte mais vulnerável, justamente porque a gente tem o que a gente chama de adesão, né? Nós aderimos aos serviços, nós não discutimos, né? Isso. Então, quando você vai nas operadoras de telefonia, quando você lida com questões que são de prestação de serviço, você não questiona as cláusulas, né? Você adere com um contrato de adesão, né? Você adere sem discuti-las. Exatamente. Então, por não discutirmos, a gente se torna o vulnerável. Vulnerável, exatamente. E aí vem a questão da abusividade. Que aí o direito do consumidor está justamente para evitar, para prevenir, e no caso de que elas ocorram, para responsabilizar, né, as pessoas, os fornecedores, enfim, os fabricantes, toda essa cadeia que cause lesão ao consumidor. E é interessante a gente compartilhar, né, que o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil, e a maioria deles, e a gente até cita, né, nos Estados Unidos, não há Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Né? A economia é extremamente liberal e você responde diretamente à empresa, você tem que correr atrás dos seus direitos, mas não tem uma lei que o auxilie, não tem o que a gente conhece como PROCON, não tem o juizado especial. Exatamente. Nesse sentido, né? E aí eles ficam desprovidos. Então, você, né, como brasileiro, você tem um Código de Defesa do Consumidor para buscar os direitos quando eles são, de fato, violados, né? Inclusive, esse caráter protetivo que a gente está falando, de proteção, ele é, inclusive, previsto na Constituição
né, que é a nossa lei maior, e ele está elencado no rol dos direitos fundamentais. Então, lá está dizendo claramente que o Estado vai fazer, né, providenciar a defesa do direito do consumidor. Então, o Estado, né, através da lei, através do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, busca instituir normas e regras para proteger o consumidor dos abusos, enfim, de tudo aquilo que vai lhe causar um prejuízo, né? Exato. E nós temos princípios, né, que a gente pode compartilhar com vocês a respeito do direito do consumidor. Esses princípios relacionados à vulnerabilidade, ao princípio da informação, ao princípio da boa-fé, justamente para lidar com a questão de que estamos em desequilíbrio. Desequilíbrio, justamente para tentar equilibrar essa relação, né? A vulnerabilidade é tudo isso que a gente já falou, é a fragilidade do consumidor em relação ao fornecedor, em relação a essa cadeia de consumo. O princípio da informação é um princípio muito importante. Ele rege, né, o direito do consumidor, o CDC, e ele diz que o consumidor ele tem a garantia, né, o fornecedor ele tem a obrigação de fornecer as informações claras e precisas sobre os produtos. Então, o produto ele tem que ter todas as características no rótulo, data de validade, fabricação, enfim, todas as características necessárias. E também nos serviços. Tem que ter informações claras e precisas. Então, eu vou dar um exemplo. O consumidor vai estar atravessando crise financeira e vai até o banco se socorrer de um empréstimo. Quando ele vai lá, ele vai assinar um contrato, né, para pegar esse empréstimo. Nesse contrato tem que estar todas as informações claras, de forma, como o nome diz, clara, precisa, de forma de fácil compreensão, para o consumidor entender o que ele está contratando, quanto ele vai pegar, quanto ele vai pagar, então tem que estar as taxas de juros especificadas, a forma de pagamento, quais são os riscos daquilo ali, né? Data de início, data de final. Então aquilo ali, se houver mácula, né, se for ferido esse direito de informação, cabe medidas para serem adotadas, porque tem que ser de fácil compreensão para quem tem muito grau de instrução e para quem não tem grau de instrução também. Então, ela tem que abranger a todos os consumidores. E esse é o princípio da informação, né, que é tão importante e tem esse caráter também protetivo. O da boa-fé, na verdade, é mais utilizado em todo o ordenamento jurídico, né, porque todas as relações têm que ser firmadas, né, com boa-fé, e ela cabe para as duas partes nesse caso, tanto para o consumidor como para o fornecedor, né? O consumidor também tem que agir de boa fé, não visando buscar vantagem indevida, enfim, as duas partes, né? Então, assim, nessa questão de boa fé, o próprio artigo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em um dos seus artigos, estipula como nula cláusulas abusivas, cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Vou dar um exemplo, porque os exemplos sempre são mais fáceis, né, para as pessoas entenderem. Então, vamos lá. Uma pessoa fez uma promessa de compra e venda de um imóvel. E aí, estava lá, bonitinho, pagando suas parcelas, tudo ok. Ocorre que, por uma coisa inesperada, aconteceu algum evento que o consumidor não conseguiu mais arcar com aquelas parcelas. E aí, deu causa teve distrato, foi lá com a construtora, com a imobiliária, disse, olha, não tenho mais condições de pagar, eu quero rescindir o contrato e quero o que eu já paguei. E aí, nesses casos, muitas vezes se depara com a construtora, a imobiliária, informando que vai devolver só 50% do valor que já foi pago. Isso é uma cláusula abusiva, é uma cláusula que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, porque, veja só, ele parou de pagar por condições alheias à sua vontade, né? Teve um desequilíbrio financeiro, enfim. E aí, quando ele vai querer reaver aquilo que ele já pagou, vai ficar 50% retido. Não, essa cláusula é abusiva. Assim, até porque o próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já afirmou entendimento que a retenção varia de 10% a, no máximo, 25%. Então, 50% é um valor bem superior do que o entendimento jurisprudencial admite. Então, nesses casos, essa cláusula abusiva, esse contrato, essa cláusula vai ser considerada nula, né? Então, o consumidor tem que buscar um auxílio jurídico, um advogado, enfim, para fazer valer os seus direitos. E é interessante quando a gente fala da abusividade,
que as pessoas são enganadas por falta de informação. Sim. E não é só o contrato de compra e venda ou qualquer outro contrato que você imagine, que comumente, né, o exemplo que a gente tem prático, né, de um prestador de serviço, e você quer rescindir, que é a quebra do contrato, né, que a gente fala que quer reincidir aquele contrato, mas na verdade a multa é sempre muito elevada. Exatamente. E é isso que a gente trata da abusividade. Então, se você tem um contrato em que você precisa rescindir, né, você não quer mais aquele serviço, e tem uma cláusula que excede, né, já que percentual já estipulado de 10%, né, o que se busca, né, e aí a pessoa coloca uma multa de 50, às vezes 100% do valor, você já está sabendo hoje, esclarecidamente, que é uma cláusula abusiva, você não tem a obrigação, você está sendo lesado e você deve buscar, né, o seu direito de que de fato tenha retido, porque a gente entende que a retenção é pelo direito de um gasto administrativo, de uma questão interna, que você devolve, né, pela pausa, né, daquele contrato que não deu continuidade. Então, se em algum contrato, né, seja expandindo, né, pela esfera civil, né, um contrato civil ou relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, você já sabe hoje que se exceder a 10, 15% de multa, que a gente chama de cláusula penal, né, a multa rescisória, você já sabe que não está de acordo com a lei, e aí você vai discutir. Muitos fornecedores de serviço invertem, né? Eles querem devolver só 10%, reter 90%, ou seja, eles fazem o contrário. Eu acho que também cabe falar na questão de fidelidade, né? Quando contratam um serviço de telefonia ou de internet, alguns planos às vezes têm essa questão da fidelidade. E acontece que às vezes o plano não é prestado da forma satisfatória, a internet não é... o percentual, o giga, a quantidade de internet não é prestada conforme o contrato, o consumidor vai lá e diz, olha, eu não quero mais essa internet porque não está me satisfazendo, enfim. E aí ele se depara com a tal da fidelidade. Não, mas aí para o senhor cancelar, você vai ter que pagar tanto. Não, esse caso é abusivo também, porque o serviço não está sendo prestado como deveria. Então não pode ser exigida a fidelidade de um serviço que não está sendo prestado de forma adequada. Esse caso também é abusivo, o consumidor não é obrigado a pagar essa multa para finalizar esse serviço. A gente lembra que tudo que diz respeito a direito do consumidor, o consumidor ele tem que se resguardar em buscar provas, né? Muito então, importante. Se a gente fala da quebra de um contrato relacionado à prestação da telefonia ou da internet, ele vai buscar provas de que a internet está falhando, de que o telefone ele não tem a quantidade que o pacote está dizendo que tem, para que de fato ele questione a falha na prestação de serviço e daí ele tem o seu direito garantido quanto à abusividade. Isso é muito importante, porque assim, muitos consumidores quando vão ligar para as operadoras, né, que todo mundo sabe que é uma coisa muito chata, você perde muito tempo, mas tem que anotar o protocolo, tem que anotar o horário, tem que anotar o dia, por quê? Quando você for questionar isso judicialmente, você tem que apresentar esses protocolos, você tem que apresentar, demonstrar que você está lá, demonstrando a sua insatisfação, buscando o serviço que não está sendo prestado. E como é que o consumidor vai demonstrar? Através dos protocolos, dos registros, e-mail, se mandar, enfim. Então, essas provas têm que ser colhidas, têm que ser guardadas. Porque a gente tem que lidar também com a boa-fé por parte do consumidor. Exatamente. De que, de fato, ele está agindo de boa-fé, a boa-fé que a gente diz objetiva, de tentar resolver. A questão amigável, eu estou aqui tentando resolver, lido na fase, né, administrativa, peço a solicitação ouvidoria, trago toda uma trajetória, né, para que de fato se comprove que ele está sendo lesado, mas ele tentou resolver antes, né, como a gente diz, amigavelmente, mas tudo isso sempre lembrando que a gente tem que criar o rastro de que você agiu de boa fé, de que você tentou a conciliação, a negociação, que essa quebra dessa prestação de serviço não chegasse à justiça, né, na ação relacionada. Assim,
como eu falei, muitos consumidores não têm esse cuidado, né? A gente entende a indignação, né? Sim. Chega lá no escritório, doutora, mas eu ligo toda hora, mas se você não tiver como comprovar, como é que o juiz vai acreditar que você ligou toda hora? Se você não tem um protocolo, né? Não tem um registro. Então, essas coisas são de fundamental importância para provar realmente o direito, porque assim, o consumidor ele dispõe de poucas provas, né? Tanto que assim, é concedido ao consumidor, geralmente, a inversão do ônus da prova, ou seja, é o fornecedor que tem que provar. Mas não significa dizer que o consumidor vai chegar em juízo de mãos abanando, só com a palavra. Não, ele tem que ter alguma coisa que demonstre que ele tentou resolver, que ele buscou a empresa, né? Até porque também o judiciário já é totalmente tumultuado de ações. Então, a melhor forma é sempre tentar resolver administrativamente. E, para isso, a gente tem que guardar os protocolos, os e-mails, as chamadas, enfim, todo esse rastro, como a Ednilza falou. Sim, e a gente tem que lembrar que não só o consumidor, né, mas se você é a parte fabricante, se você é a parte fornecedor, você também tem que se resguardar de resolver as situações relacionadas ao consumidor, né? Exatamente. Então, se você é o empresário, se você é o prestador de serviço, se você é o fornecedor, você também tem que estar consciente, né, dos seus deveres. Sim. E dos direitos relacionados ao consumidor, para que, de fato, quando for chamado, né, a conciliação ou uma ação judicial, você demonstre, não, mas a gente ofereceu a garantia legal, a gente ofereceu o que, de fato, poderia ser feito pela lei, e ele não aceitou. Então, as partes, né, envolvidas, a gente tem que esclarecer, né, que não é somente o consumidor, Sim. Ele tem que estar respaldado, mas você que é fornecedor, que é fabricante, você também precisa lidar com essas provas e conhecer, né, do direito do consumidor. E buscar sempre prestar um serviço eficiente, né, porque o que a gente se depara na prática é que, infelizmente, né, os prestadores de serviços, fornecedores de produtos também sempre, normalmente, dificultam e muito a vida do consumidor. Então, seria bem mais fácil se todos soubessem cooperassem a respeito, né? Se o fornecedor, o prestador de serviço prestasse o serviço conforme o contratado, né, seria bem melhor, não teria essa quantidade de problemas que a gente tem hoje em dia. Isso mesmo. Nós vamos para o próximo bloco daqui a pouco. Fique aqui conosco, direitos e garantias, né, do consumidor, a proteção, direito ao arrependimento, para que você tenha ciência de você como consumidor, como cidadão, como parte da sociedade, pode lidar com essas situações. E não esqueça, Constante TV, curta, comente, compartilhe. Voltamos com o Direito no Dia a Dia, para continuar debatendo sobre esse assunto que interessa a todos, né? Que é o direito do consumidor. Falando sobre o direito do consumidor, casos práticos, né? Sim. Como é que a gente lida, né? O direito do consumidor é muito vasto, mas a gente vai falar um pouco para aproximar, né, quem está nos assistindo. Vamos pensar que você entrou numa loja, escolheu aquela TV maravilhosa de muitas polegadas. Sonho de consumo. Um sonho de consumo. E você instala, chega na sua casa, você instala e já preparado, né, no sofá para ver aquele filme, aquela programação, entrar na Constante TV. Sim. E 5 dias depois ela não funciona mais. Que tristeza, né, Ednilza? O que fazer? Bom, tem 2 situações que a gente tem que analisar nesse caso. Primeiro, se o consumidor comprou presencialmente, se ele foi lá na loja, escolheu, tudo bonitinho, ou se ele escolheu pela internet, entrou no site da loja e escolheu. Se ele escolheu no site, ele tem o direito de arrependimento, né? Então, assim, em 7 dias, essa TV obrigatoriamente tem que ser trocada. Só para esclarecer, assim, sobre a questão do direito do arrependimento, o direito do arrependimento, toda compra que for feita fora do estabelecimento comercial, pela internet ou pelo telefone, né? Porque hoje nem tanto, hoje é pela internet, mas se for feita, ainda existe venda pelo telefone, né? Se o consumidor, ele pode simplesmente se arrepender da compra. O produto não precisa dar problema, ele não precisa justificar. Ele simplesmente entra em contato e diz, olha, eu não quero esse produto. E
o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele prevê essa possibilidade. Em 7 dias, né, o consumidor tem o direito de se arrepender. Então, eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu já comprei pela internet um determinado produto que, quando eu vi no site, era lindo e maravilhoso. Quando chegou em casa, não era nada daquilo que, nossa, totalmente frustrada. Então, eu entrei em contato com a loja, não teve problema nenhum. Eu devolvi o produto, eles me restituíram o valor, porque assim, o consumidor ele tem direito a ser restituído do valor integral, né, atualizado. A atualização é pequena porque é o prazo de 7 dias. Mas o importante é saber que você não precisa justificar. No meu caso, eu não justifiquei. Eu fiz um e-mail só dizendo que eu queria exercer o meu direito de arrependimento, que eu não estava satisfeita com o produto, pronto, acabou. Então, esse direito de arrependimento, né, ele visa justamente proteger o consumidor que compra fora do estabelecimento físico, ele não tem o contato com o produto. Então, ele protege o consumidor porque, como aconteceu comigo, na internet o produto era lindo, quando chegou em casa, nada daquilo. Então, o código me garante esse direito de se arrepender da compra, né? No caso da loja física, aí eu me coloco no lugar do consumidor. É triste. Felizmente, consumidor, se você comprou a sua televisão sonhada e desejada e ela deu problema quando chegou na sua casa, a loja não é obrigada a trocar. O que o código diz? O código diz que você tem que levar essa TV para assistência técnica. E a assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para efetuar o reparo. Caso ultrapasse esse prazo, então aí tem a opção, o consumidor tem a opção de dizer, olha, eu não quero mais essa TV, já deu problema, eu quero meu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Ou ele pode dizer, não, eu quero ficar com essa TV, me dá um desconto. Ou ele pode exigir que seja dada uma outra TV com as mesmas características, né? Mas, infelizmente, eu acho frustrante você querer tanto um objeto, quando comprar dá problema, tem que passar pela questão da assistência técnica. Então, quando a gente fala do direito ao arrependimento, a gente tem que esclarecer, né, que as lojas físicas, elas não são obrigadas a terem o prazo de 7 dias. Algumas, claro que para manter o cliente, para satisfazer, né, o cliente, para tê-lo de volta, ela diz, olha, você tem, se arrepender, você tem 7 dias para a troca do produto, né, ou a desistência. Mas a gente já esclarece que isso não é obrigatório, isso não é da lei. O que de fato se cobre na lei é justamente quando você compra fora do estabelecimento, que a gente utiliza as redes sociais, né, a internet, e aí de fato você tem, o consumidor tem 7 dias para a sua devolução, sem nenhum questionamento, né? Isso, não precisa justificar. No caso, tem loja, como você falou, que elas dão essa garantia ao consumidor, é uma política da loja. Então, aí assim, a partir do momento que ela veicula, diz, olha, eu, loja, consumidor, comprou meu produto aqui, o produto deu problema, em 7 dias eu troco. A loja assumiu essa postura. Então, ela veiculou isso, ela também já se vinculou ao consumidor. Sim. Ela não pode depois, eu comprei, o mesmo caso da televisão, comprei a televisão na loja que dá uma garantia, entre aspas, né, que ela oferece essa possibilidade de troca do produto em 7 dias. Eu comprei a minha televisão, no 5º dia a televisão deu problema. Eu voltei na loja, ei, loja, minha televisão deu problema. Aí a loja disse, não vou trocar. O código diz que eu não tenho que trocar. Não, peraí, mas você disse que trocava. É sua propaganda, tá lá. Sim. Então ela vincula aquela propaganda que ela fez. Aí ela é obrigada a trocar nesse caso. E quando a gente realiza a compra na loja, né? E aí a gente vai questionar, né, sobre o defeito, aí é bom a gente ter a atenção de que você leve, né, o seu bem móvel, né, a sua televisão, né, com defeito, para assistência técnica autorizada. Sim, com certeza, autorizada. Que de fato você não perca, né, Até porque se levar para outro já perde a garantia. Você não perca a sua garantia, que a gente vai chegar nesse ponto da garantia. Então, a necessidade da assistência, infelizmente, quando da compra física, você perde essa rapidez, né? Isso. Porque você tem que esperar. Primeiro você vai ter de levar. Algumas lojas você consegue entregar e a loja faz esse envio, outras não. Diz, olha, dá o endereço da assistência, tá aqui a assistência autorizada, e você dá a entrada para análise, né? Exatamente, aí tem que aguardar desse até bem. 30 dias.
E você vai precisar guardar 30 dias para, de fato, ter o seu valor de volta ou, de fato, outra televisão, né, ser comprovado. Aí fica a critério do consumidor, né? O código dá essas opções. Ele pode pedir a restituição do valor atualizado, né? Outra televisão com as mesmas características. Sim. Ou ele decide, não, eu quero ficar com essa televisão aí, me dá um abatimento. Entendeu? Então, existem essas possibilidades. Quando a gente fala, então, das garantias, né, de produtos, né, qual é a garantia que, de fato, o CDC proporciona ao consumidor quando ele tem, infelizmente, né, essa televisão, né, com defeito, um celular, né, que já chega com algum problema na tela, o notebook que está dando alguma disfunção, enfim, qual é essas garantias que de fato a gente precisa compartilhar sobre o consumidor? Bom, essa questão da garantia, o código dá 2 tipos, né, para os bens não duráveis, que são 30 dias. E bens não duráveis são aqueles que eles se acabam com o consumo. Por exemplo, comprei uma lata de tinta para pintar minha casa. Usei a tinta, acabou, né? O bem foi consumido ali. E os bens não duráveis, os bens duráveis são aqueles que perduram no tempo. Uma televisão, uma máquina de lavar, enfim. Então, para esses bens não duráveis, o prazo da garantia é de 90 dias. Mas aí a gente também tem que falar que, às vezes, o próprio fornecedor, o próprio fabricante, ele estipula outras garantias, né? Sim. Então, assim, vamos dar um exemplo de carro. Vários carros têm uma garantia de 5 anos, né? Então, assim, o consumidor tem a garantia legal, 90 dias, mais a garantia de 5 anos. Então, é veiculado. Normalmente está nos comerciais, mas também tem no próprio manual, enfim, garantia de 5 anos. Contratual, né? Isso, desde que ele cumpra, né, leve o veículo para as revisões, tem aquelas condições. Então, essa garantia também vincula o fabricante. A legal, 90 dias, mas ele ofereceu outra, ele veiculou aquela outra. Então, televisão normalmente tem uma garantia que o fabricante dá maior, né? E aí, a gente tem que falar também da garantia estendida, né? Sim. Essa garantia estendida é diferente. Ela é uma garantia que, normalmente, quando você vai comprar um eletrodoméstico na loja, aí a loja oferece, olha, tem uma garantia aqui tanto, mas essa garantia, ela tem um custo, né? Sim. Então, assim, o consumidor ele não é obrigado a contratar aquela garantia. Ele contrata se ele quiser proteger mais. O bem tem 90 dias. Legalmente. Ele, não, mas eu quero porque aí vai que dá problema, eu vou... Aí ele está ciente que ele vai pagar um valor a mais, mas vai ter a chamada garantia estendida, que se vier dar problema depois dos 90 dias, ele vai acionar aquela garantia. Quando a gente fala do consumidor, a gente lida com os vícios aparentes, né? Que de fato você não precisa de um especialista, de um técnico, você a olho nu, né? Ou no manuseio daquele item, você consegue ver que está com algum defeito, né? O vício é um defeito, só que aparente. Só que existe outro tipo de defeito. Como é que a gente lida com os defeitos ocultos, né? Pois é, esses defeitos ocultos, a garantia é a mesma, só que o prazo vai iniciar a partir do momento em que o consumidor tomar ciência daquele vício, né? Então, assim, e normalmente não é uma questão tão simples nos casos do consumidor de saber se é um vício oculto ou se decorre de um mau uso, né? Eu vou dar um exemplo prático. Televisão. O que a gente vê muito? Normalmente, o consumidor vai lá, leva para assistência, está dentro do prazo da garantia, leva para assistência porque aparece uma mancha na tela da TV, né? E depois ali sai o laudo dizendo que aquela mancha decorreu de água, ou respingos de água, ou quando foi limpar, passou algum produto de limpeza que danificou. Aquilo ali tira da garantia, porque aquilo ali decorre do mau uso. Então, nesse caso, desse exemplo, não seria um vício oculto. Porque, assim, oculto, né? O consumidor comprou, estava perfeita a tela. Chegou, decorreu certo período, apareceu essa mancha.
Quando leva para assistência, verificou que não se tratou de um vício oculto, mas de um mau uso. E nesse caso, a garantia é afastada. Então, o mau uso pode ser também no celular, né? Então, de todos esses produtos tem que ser feita uma análise. Normalmente é um laudo técnico que vai dizer se ele decorreu do mau uso ou se trata de um vício oculto. Se se tratar de um vício oculto, aí está coberto pela garantia, o produto entra naquelas situações, né? Ou troca, enfim. Que são os direitos, né? Quanto à troca ou o ressarcimento do valor. Então, a gente fala de direito consumidor, a gente tem os vícios aparentes, que são os defeitos, que você consegue enxergar, não precisa de um técnico para lidar com o laudo, né? Que você precisa de um técnico para isso. E há os defeitos ocultos, que com a utilização você vai ver que de fato não está em bom funcionamento e vai questionar quanto à garantia. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de defeitos, a gente tem que lidar com o prazo, né? Para requerer, de fato, o meu direito como consumidor. Então, você tem que ficar atento. Isso, como no direito tudo é prazo, né? Exato. Nós que somos advogadas, a nossa vida é prazo. Exato. Né? Já ouvi falar que advogado não vive, ele cumpre prazo, é o que fazemos. Mas os consumidores, às vezes, deixam passar esses prazos, né? Não, amanhã eu faço, e acabam perdendo. Eu esqueci de falar nessa questão da troca de produtos, dos produtos que são considerados essenciais. Sim. Né? Assim, o código estabelece que os produtos essenciais, eles não se submetem à regra. Passar a esperar 30 dias na assistência, enfim. Dizer que deve ser trocado de forma imediata. No entanto, há um vazio sobre o que seriam os produtos essenciais, e isso gera bastante controvérsia. Assim, o que a gente entende, né, como produto essencial? Uma geladeira, um fogão é essencial numa casa, né? Então, nesses casos, apesar de não ter lá na legislação especificando quais são os produtos essenciais, mas pela prática, esses produtos, se derem problema, né, eles teriam que ser trocados imediatamente ou o consumidor ressarcido do valor que pagou atualizado, de forma imediata. Isso é a letra da lei. Infelizmente, na prática, não é tão simples assim, né? Primeiro porque a loja não vai querer trocar imediatamente. Então, já não vai ser imediato. O consumidor vai ter que buscar um auxílio jurídico, né? E aí, como é que ele pode viabilizar isso? Ingressando com uma ação, pedindo uma liminar para que o juiz conceda ou a troca ou a restituição do valor para que ele não fique no prejuízo e seja cumprida a lei. E a gente imagina, quando você diz produto essencial, né? Celulares e notebooks. Pois é, hoje em dia são essenciais. Celulares que a gente utiliza, né? O aplicativo para venda, que você comunica com o cliente. Notebooks que você atua, né? Na sua área, que você trabalha. Ele hoje é tão essencial quanto na casa se tem a sua geladeira, né? Pois é, então essa característica de essencial varia do que é essencial para cada pessoa, né? Para uma dona de casa, assim, para uma pessoa que não utiliza tanto o celular, o notebook, uma geladeira é essencial. Mas para gente que trabalha com o computador, trabalha com o notebook, trabalha com o celular, é essencial o notebook. Então é uma questão assim que é bem ampla e isso gera controvérsia. Sim. Então a gente enfatiza para você que você tem que ficar atento aos prazos. Você não pode encontrar um vício aparente, um defeito aparente, um defeito oculto e aguardar ele se desfazer, porque você perde o seu direito. Então, como consumidor, você tem que seguir a garantia que lhe é, tanto a garantia legal, e se você contratou uma garantia, que a gente chama de garantia contratual ou a garantia estendida, você não é porque tem algo como estendido de prazo que você vai dormir, né? Vai deixar o prazo passar. Vai deixar o prazo passar. Lembre, você vai perder o seu direito, né? Relacionado à substituição daquele bem ou o ressarcimento daquele item, né? Que é justamente o valor de volta daquilo que você utilizou. Então, fique atento aos prazos. Você também tem prazo como consumidor, senão você vai perder o seu direito, né, de alterar, de ter, né, de volta o seu bem ou o seu dinheiro, né, investido. Com certeza. Tem que ficar atento mesmo. Pelo dia a dia, pela correria, não, amanhã eu resolvo, mas não pode, tem que resolver logo. Normalmente o procedimento já não é muito célere, então não vão perder esse prazo, senão o direito é perdido realmente.
Exatamente. Voltamos daqui a pouco com mais notícias, né, a compartilhar com vocês sobre o direito do consumidor, agora sobre atrasos de garantia. E não esqueça, Constante TV, curtir, comentar e compartilhar. É um prazer estar com você. Olá, retomando o nosso bate-papo sobre direitos do consumidor, em especial garantias, direito ao arrependimento, a questão da entrega, a sua compra, a devolução, ressarcimento do que você compra, né? A sua televisão, o seu celular, até o seu automóvel. Então, não apenas isso, né? Até mesmo o seu apartamento, a sua casa. Você tem o direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e, claro, pela Constituição e pelo Código Civil. Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre o atraso na entrega. E, bem antes disso, né? Quase não acontece. As pessoas estão lidando com as compras online, os aplicativos e a internet, Instagram, até as compras pelo WhatsApp, né? Então, como é que a gente lida com essa nova, entre aspas, né? Essa nova possibilidade de compra e a garantia que o consumidor tem relacionado a isso? Assim, hoje é uma realidade, né? A compra pela internet, a praticidade, você compra da sua casa, escolhe o produto. O que a gente pode deixar de dica para o consumidor antes de entrar nessa questão das garantias é assim: o consumidor ele tem que se cercar de cuidados, porque além dos golpes que estão aí, que a gente sabe que existem, tem empresas que não são assim tão confiáveis. Então, o que o consumidor pode fazer antes de comprar? Dá uma olhadinha nessa empresa que ele quer comprar, se possível comprar naquelas que já são mais conhecidas, que são de renome, né? Porque no caso de algum problema é mais fácil de demandar, de acionar essas empresas conhecidas, elas fazem um acordo, restituem o produto, enfim, é mais simples. Quando você opta por comprar com uma empresa que não é conhecida, você pode ter problemas no caso de não haver entrega. Então, o que pode ser feito? Mas como é que eu vou saber? Faça o seguinte, dê uma pesquisadinha, né, sobre a empresa. Coloca a empresa lá no site de busca, dá uma pesquisadinha. Tem hoje sites que avaliam as empresas. Um desses sites é o Reclame Aqui. Lá tem a reputação das empresas. Então, por exemplo, você vai lá e digita o nome da empresa tal. E aí lá vai dizer, olha, a empresa tal, eles inclusive atribuem notas a essas empresas. Então, a empresa tal tem uma nota 9 e os consumidores que vão lá fazer reclamações, eles respondem, solucionam os problemas. Então, é importante você dar essa analisada para evitar problemas futuros, né? A gente nunca compra alguma coisa achando que não vai receber. A gente compra já naquela expectativa de receber aquele produto. Então, é sempre bom dar essa analisada. Eu vou citar um exemplo lá do escritório. O cliente comprou... Ele se cercou de um cuidado, mas não se cercou de outro. Ele viu o anúncio no Instagram, né? Essa questão do Instagram, normalmente tem muito anúncio de lojas assim. O que eu recomendo? Entra no site da própria loja. Não vai naquele direcionado do Instagram, porque às vezes não é real da loja, são golpes, enfim. Então, viu a loja lá? Entra no site da própria loja e faz a compra. Ele fez isso, só que ele não pesquisou a reputação da loja antes. Efetuou a compra. Quando ele efetuou a compra, foi dado um prazo de entrega, né? Vai ser entregue em 30 dias o produto. E efetuou o pagamento, aí falaram que ia enviar o código de rastreio. Não enviaram esse código de rastreio, e aí ele ficou na tentativa de falar com a loja. Não tinha resposta. Mas o que acontece nesses casos? Por mais que não tenha havido nenhuma resposta, se deu o prazo de 30 dias, o consumidor obrigatoriamente tem que respeitar esse prazo de entrega que a loja deu. Ainda que depois da compra ele não consiga mais falar com a loja, ele tem que respeitar esse prazo. Decorreu esse prazo e ele não conseguiu contato com a loja, enfim, então ele tem que se cercar dos meios, né? Mandar e-mail, ligar, enfim. Nesse caso específico que eu estou falando desse cliente, ele, depois que ele viu que não estava tendo retorno, que ele foi buscar no Reclame Aqui e a loja estava com a reputação lá embaixo. Então, vários consumidores, tal como ele, passaram por essa situação, compraram o produto e não receberam.
tentou... e as empresas, como elas já sabem dessa reputação, que a reputação dela fica no Reclame Aqui, muitos consumidores buscam. Sim. Quando ele fez ele colocou lá, fez a reclamação no Reclame Aqui, a empresa até entrou em contato com ele. Falou que ia entregar, que teve um problema, mas também não resolveu. Então, ele não teve outro meio, né? Teve que entrar com a ação para buscar a reparação, porque além da frustração de você comprar um produto, você compra aquele produto, já fica esperando, ansioso para chegar. Não chega. A empresa não dá satisfação. Você deixou o seu dinheiro lá, né? E aí se sente lesado, então tem que buscar ali o reparo, né? Então tem que ter esse cuidado. Verifica a reputação da empresa, né? Dá uma olhadinha com calma, para depois evitar esses problemas futuros, né? Então, quando a gente lida com o atraso na entrega, né, a gente tem que primeiro aguardar o prazo máximo para depois argumentar a respeito do atraso. Exatamente. Então, se houver de fato o atraso, não houver o cumprimento, né, pelo estabelecimento, e aí o consumidor tem opções. E essas opções quais seriam? Pois é, o consumidor ele tem que tentar entrar em contato com a loja. Em muitos casos a loja nem responde, né? Mas você pode mandar um e-mail, você tem que gerar provas ali, demonstrar aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Tem que demonstrar a tentativa de resolução administrativa, dizer, olha, loja, eu quero meu produto. Às vezes a loja entra em contato e diz, não, consumidor, me dá mais um prazo que eu vou te entregar. O consumidor pode optar porque ele quer tanto o produto que ele resolve esperar, mas ele tem que produzir, comprovar que ele está tentando resolver, né? No caso de não conseguir a resolução, ele pode ou buscar o PROCON, né, ou ingressar judicialmente. Então, ele exige o cumprimento, né? Como a gente está falando, as opções do consumidor, né? Exige o cumprimento, aceita o produto equivalente ou ele vai rescindir o contrato, quer dizer, ele vai quebrar aquele contrato, ele não quer mais nada relacionado. Nem que a loja ofereça, ele não quer mais. Não quero mais. E há casos de que a gente faz a compra e não vem o produto que a gente escolheu. E aí tem-se a devolução. É outro caos. É verdade. Também, né? Relacionado a isso. Então, é outra questão que você tem que avaliar do seu direito de ter a devolução daquilo que você comprou. Então, a gente já teve um caso até particular, né? A gente comprou um sofá e o sofá a gente escolheu a cor branca. E aí, quando foram entregar, o sofá era na cor preta. Bem parecido. E a entrega foi bem depois do prazo estipulado pelo estabelecimento, bem mais do que 30 dias. Mas a gente queria exatamente aquele e o estabelecimento falou, a gente viu que no estoque, quando a gente vendeu, a gente tinha, mas aí a gente entregou outro. Eu falei, sim, mas eu comprei de outra cor. Então, essa questão da devolução, não apenas do atraso, né, da entrega, mas a devolução para aquilo que você conforme comprou, você escolheu, né? Então, a gente tem essa proteção e há todo o desgaste, né? Sim. De aguardar. E a gente lembra que era próximo de um aniversário, né, da família. Precisava do sofá. Não tinha o sofá. Então, de fato, a gente não queria o ressarcimento, a gente queria aquele objeto, mas teve esse dissabor. A empresa, ela mais 30 dias, porque teve que pegar do fornecedor, obteve o erro, né? E a gente teve que aguardar o sofá novo, o sofá da cor desejada, chegar. Mas a época, né, pelo dissabor, né, e tudo que aconteceu, a gente acionou mesmo a justiça, requerendo aquela situação que não foi nada agradável, né? E é isso que os consumidores, muita gente deixa para lá e não pode deixar para lá, né? Nesse caso, por exemplo, você teve e fora o que a gente chama de desvio produtivo, né? Você deixa de fazer uma coisa que você precisava fazer para ir buscar resolver um problema que não era para ter sido causado. Você comprou um sofá branco, era para você entregar que sofá? O branco. Foi entregue o preto, sabe lá por quê? Porque o fornecedor entendeu que o preto e branco ia dar no mesmo. Então você teve toda uma perda de tempo para tentar resolver. E aí o entendimento é que todo esse tempo que o consumidor
deixa de fazer uma coisa para ele desperdiça esse tempo tentando resolver problemas causados por maus fornecedores, deve ser indenizado. Sim. É o chamado desvio produtivo. Sim, é uma teoria, né, do advogado Desaúne, sim, da teoria do desvio produtivo do consumidor, que a gente também chama de dano temporal. Exatamente. Então, o que é de mais rico que a gente tem? O tempo. Então, se você gasta, né, o seu tempo não estudando, não trabalhando, não cuidando da sua família, mas estando... Resolver questões que você não causou. Exatamente. Né, que você, pelo contrário, que não deveriam ser causadas, porque o fornecedor ele tem que agir de forma a prestar o serviço, enfim, da forma que foi contratado. Né? E o que acontece na prática, como no caso do teu sofá, foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário. E houve uma perda, né? Com que é justamente algo novo, né? Do dano que a gente chama de dano temporal, justamente porque o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Tempo que eu quero dispor no estudo, com a minha família, com a minha comunidade, mas eu estou 3 horas no telefone tentando resolver. Eu tenho o direito de dispor com qualquer outra coisa, né? Que não seja resolver o problema que não foi causado por culpa sua, né? Então, quando a gente trata do atraso, da questão relacionada à devolução, a garantia que você tem, né, como consumidor, a gente sempre tem que lembrar que você tem algo precioso. Exatamente. Né, que primeiro é o seu suor, né, o seu dinheiro investido e também o seu tempo. Então, a gente incentiva, né, e esclarece para você. Você precisa guardar os protocolos, aquela chamada que se repete. Você quer anotar? Anote o protocolo, envie para a ouvidoria, para o SAC, faça tudo o que for possível para demonstrar, até as agências reguladoras também, a depender do caso, para demonstrar que você está buscando a resolução e que, de fato, você está despendendo tempo para resolver aquela situação. Então, o consumidor, ele se sente violado, né, lesado, mas muitas vezes ele não trata de ter provas a respeito disso. Exatamente. A gente até, como advogada, se sente de mãos atadas porque ele tem toda a razão, mas não tem como provar a sua razão. Então, se temos um conselho para lhe dar hoje, é justamente guarde tudo o que for possível, da nota, da conversa no WhatsApp, do protocolo, do e-mail, todos os canais de atendimento possível para resolução, para que de fato você haja de boa fé e traga o entendimento primeiro, né, na via que você pode ser na conciliação, na parte amigável, administrativamente, né, uma notificação, mas se isso não acontecer, você está respaldado para de fato acionar, né, a justiça e ter o seu direito, né, que foi violado, recuperado, né, uma parte, né, ressarcido, né? A gente entende a frustração do consumidor, porque antes de ser advogada nós somos consumidores também, né? Mas quando realmente o consumidor chega lá sem nada, assim, um protocolozinho, nada, aí é bem difícil. É difícil o advogado trabalhar. Então, o consumidor guarde as provas, guarde a nota fiscal, guarde o protocolo, guarde e-mail, guarde tudo, porque isso vai servir para provar a sua boa-fé, né? Então, como consumidor, como é que a gente pode denunciar, né? Quais são os canais que a gente tem para a gente esclarecer para quem está nos assistindo? Quais os canais, quais os meios, os procedimentos, quem vai me socorrer, né? Bom, assim, hoje em dia, como eu falei, tem na questão administrativa, primeiramente, você pode tentar pelo Reclame Aqui, né, um site que normalmente as empresas se preocupam com essa reputação e elas dão uma resposta lá, nem sempre satisfatória, mas aquilo já demonstra a boa-fé do consumidor. Tem o consumidor.gov também, que é um outro canal de reclamação dos consumidores, né? Também tem o PROCON, né? O consumidor pode ir lá e levar, já quando for, né, já tem que levar tudo o que tem, isso que a gente falou, protocolo, toda nota fiscal, enfim, o que tiver, né? O PROCON é um meio administrativo, vão chamar a empresa lá, vão tentar compor um acordo, enfim. Também tem
juizados especiais, né, nas causas até 20 salários mínimos, o consumidor não precisa estar acompanhado de um advogado. Então, ele pode buscar o próprio juizado especial, né, e lá o servidor atende e já propõe a demanda, já é distribuída uma ação e ele não vai precisar ser acompanhado por um advogado. Tem também a Defensoria Pública, né, e também tem constituir um advogado. Assim, o que não pode, né, Ednilson, é o consumidor deixar o direito dele ser lesado e ficar e dizer, ah, não, mas vai dar muito trabalho, será que eu vou ganhar? Não é essa a questão. O seu direito foi violado. Você tem um código que eu acho que nenhum país tem, né, só o Brasil que tem esse caráter protetivo, né, protege o consumidor. Então, e mesmo assim, com esse caráter, eu que sou advogada, nessa área, atuo nessa área do consumidor. Os consumidores são lesados diariamente. E são poucos, assim, considerando o tamanho, a dimensão, que vão buscar. Porque realmente você vai ter que dispor de um tempo, você vai ter que separar um documento, você vai ter que fazer, né? Não é assim, mas você tem que buscar. Porque se não buscar, o que acontece? As empresas nunca vão deixar de fazer. Sempre vão continuar lesando, porque buscando, ainda continuam assim, porque assim, as indenizações, quando entra no campo judicial, né, as indenizações, elas têm que ter o caráter punitivo e pedagógico. Exato. Infelizmente, nem sempre tem esse caráter. Então, assim, as empresas continuam lesando o consumidor. Então, o consumidor, fique atento aos seus direitos, busque os seus direitos. Tem vários canais para buscar, né? Tem as questões administrativas, se não resolver, busca o judiciário, busca o juizado, constitui um advogado, enfim, mas não deixa o direito passar, né? Sim, a gente deixa aqui para você as dicas finais, né? Já com uma retrospectiva dos 3 blocos, para que você leia atentamente quando você lida com contratos, né? Exatamente. Cuidado com as informações, cuidado com o que você está assinando, com o que você está validando. Fique atento aos prazos. Você conheça os seus direitos e os prazos de garantia, de devolução, de ressarcimento e busque ajuda. Você procure um advogado, um especialista em casos como esse e tire suas dúvidas, né, para de fato saber se há viabilidade da sua ação, do seu ressarcimento, né? Na questão dos contratos, é só para frisar, leia o contrato. Não fique só... doutora, mas eu confiei que o vendedor me falou isso. No contrário, está totalmente diferente. Leia o contrato. Perca esse tempinho, leia lá, porque se você assinou e está lá bem expresso, aí vai ser difícil dizer, não, mas o vendedor me falou outra coisa. Então, fique atento. Bem, finalizando por aqui, nós temos algo a compartilhar com você. É o nosso versículo base do direito no dia a dia, para que você entenda que o buscar justiça faz parte do cidadão e do cristão. Então, eu vou ler para vocês um versículo que está em Isaías 1,17. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então, não deixem o direito passar. Busquem os seus direitos, eles são resguardados e a gente tem que buscar defendê-los. Por hoje, finalizamos a primeira parte de Direito no Consumidor. Obrigado por estar aqui conosco nesse tempo de bate-papo e aprendemos muito sobre garantias, as cláusulas, os tempos necessários para que você busque o seu direito. E não esqueça, nós somos Constante TV, curta, compartilhe e comente. Até mais!